Por que o Irmão do Jorel não tem nome? Qual a importância dessa animação pro Brasil? Por que desenhei o Billy doidão? São essas e outras perguntas que talvez serão respondidas neste Talk Lapse de Irmão do Jorel. Uma homenagem brutal. Bem-vindas, pessoas. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o Irmão do Jorel, essa animação que tem trazido tanta alegria pra minha vida, pelo menos, acredito que pra muitos de vocês aí também. É uma animação bem conhecida atualmente, produzida aí pelo Cartoon Network. E eu queria responder aqui algumas coisas sobre a animação que não vejo serem faladas amplamente. Por exemplo, qual que é a importância dessa animação pro Brasil? Olha, ela é a primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e na América Latina. E quem é o criador desta obra-prima? O nome dele é Juliano. Ele que trabalha com o roteiro do Choque de Cultura, já trabalhou na MTV, ele trabalha na TV Quase. Ele tem assim, ele também é o dublador do Jorel, isso que é engraçado, né? Muita gente fala que ele é o próprio Irmão do Jorel. De certo modo, é ele, mas não é. E ele tem uma explicação do porquê disso, né? Na verdade, ele não dá explicação nenhuma, né? Mas ele nunca confirmou ser o Irmão do Jorel da animação. A grande inspiração dele nessa animação, como vocês já devem ter percebido pelo traço, pelo menos eu percebi pelo traço, pelos trejeitos do personagem, né? Foi aquele desenho mais antigo, As Incríveis Atrapalhadas de Flapjack, que é um desenho também genial. Então, assim, muita gente especula que o nome do Irmão do Jorel seja Juliano, porque o personagem é muito parecido com ele. Ele foi uma inspiração, né, pra fazer a série. A família dele é a inspiração pra série. Ele é uma inspiração pro próprio Irmão do Jorel. Mas ele não confirma nada. E ele dá uma explicação muito interessante do porquê o Irmão do Jorel não tem nome. Então por que ele não tem nome? Ele não tem nome porque ele gostaria que o público, de modo geral, se identificasse com o personagem. Então é uma lacuna colocada e deixada ali propositalmente para que nós que estamos assistindo consiga assim, se identificar com aquele personagem que passa por tantas cenas que nós que crescemos aí, tivemos a infância nos anos 80 / anos 90 no Brasil, nós nos identificamos muito com isso. Nos identificamos muito com as piadas, com os personagens, com as situações. Isso é completamente novo pro cenário de animação. Por isso que eu acredito que essa animação merecia um espaço aqui no meu canal. Porque eu, como desenhista, como ilustrador, não poderia deixar de falar, né? Como cartunista, jamais poderia deixar de falar dessa animação. Ela traz uma identidade, eu acredito, do nosso próprio povo. Nós conseguimos entender o humor do Irmão do Jorel. Ele não é uma tradução de outra piada, feita como uma adaptação à nossa cultura. Ele é a nossa própria cultura. E é interessante que quando eu, pelo menos, assisto o Irmão do Jorel, eu fico imaginando como que essas piadas estão sendo adaptadas, por exemplo, quando for passar em outros países, quando for passar nos Estados Unidos, por exemplo. Eu falo, cara, como que eles vão adaptar essa piada, né? Eles vão ter que se virar pra adaptar essa piada. E sempre foi o contrário, né? Eu sempre vejo a piada e imagino, nossa, mas por que essa piada tá aí, né? Qual que era a original, né? Por que eles... Às vezes fica muito sem sentido, né? Os tradutores devem ter um trabalho, assim... Um trabalho fenomenal, né? Um trabalho brutal. Porque deve ser muito difícil traduzir humor. E dessa vez nós temos o humor original nosso. E é muito diferente você ver uma animação com humor que é a nossa cara. Que traz uma identidade nossa, né? Eu acho isso muito legal, muito positivo. E aí nós entramos novamente naquilo que eu falo, né? Que a arte, ela é uma expressão política. E o Irmão do Jorel, nesse ponto, né, ele é uma expressão política da nossa própria identidade, né? Ele traz uma identidade do Brasil como povo. Eu acho isso fantástico. E agora eu me senti muito igual ao pai do Irmão do Jorel, né? Falando que a arte traz a nossa identidade política, filho.
E o Irmão do Jorel tem várias características aí políticas dentro da animação. E eu acho isso, mais uma vez, fantástico, né? Porque, como eu estava dizendo em um vídeo lá atrás, um vídeo onde eu falo sobre a minha arte, né? Antes de começar com Talklapse, etc., o quanto eu encontro barreiras com a minha arte, porque minha arte trata de política. E eu sempre... O Talklapse é isso, né? Misturar o tema político com o tema da cultura pop. E o Irmão do Jorel faz isso de maneira... com uma maestria enorme. A gente vê a própria figura de autoridade no Irmão do Jorel, elas são as principais figuras, são caricaturas das nossas próprias autoridades. O policial ramboso, né? Os próprios policiais são palhaços, meu. Você quer coisa mais crítica do que isso? A escola dele, onde nós temos uma diretora completamente autoritária. Não pode! E nós temos também a professora que está sempre desanimada. E você acaba se identificando, eu que já fui professor, me identifico com aquele desânimo daquela professora, me identifico com o pai da família ali, que tá sempre falando de revolução, e a arte como forma de revolução, filho. A gente acaba se identificando com todos os personagens dessa série, ou identificando pessoas que conhecemos, né? A vovó Juju, cara, a vovó Juju é a nossa avó. Desliga o videogame que vai estragar a televisão. Esse tipo de coisa, né? Que nós ouvimos tanto assim. Ai, que perigo! Minha mãe fala essa frase até hoje quando vê alguma coisa acontecendo. Ai, que perigo! É muito a nossa cara. E a cara, né, trazendo inclusive os nossos aspectos como sociedade, nossos aspectos políticos, né? De uma sociedade que viveu, por exemplo, uma ditadura militar, que eles não deixam de fora, né? Os anos de chumbo da ditadura dos palhaços. Eles não deixam isso de fora, tá sempre ali presente na animação. E aí nós entramos a uma pergunta muito mais importante a ser feita aqui. Por que eu escolhi esse personagem que eu estou desenhando agora ao fundo? Porque ele é o personagem com o qual eu mais me identifico, que é o Billy Doidão. Ele é, na minha opinião, como eu vejo ele traz diversas referências ao anarquismo e ao punk, mas ele também faz uma crítica ao anarquismo, e eu gosto disso, uma crítica positiva ao meu ver, né? Como tudo dentro do Irmão do Jorel, ele trabalha com contradições. Por exemplo, o pai dele, que é uma figura completamente libertária, vamos colocar assim, né? Que estava contra a ditadura e que tem vários questionamentos contra a autoridade, mas que ao mesmo tempo é aquele pai que tá preocupado se o filho dele não está entrando em gangues, filho. E a gente vê que existe ali uma contradição entre a autoridade paterna e o ideal político dele. E o Billy Doidão, ele traz uma contradição muito doida, muito doidona, que ele tem esse aspecto anárquico, e a série não esconde isso, utiliza inclusive o A na bola, quando ele picha caos, o A tá sempre com o A na bola, mostrando que o modo dele se vestir, as coisas que ele fala, quando ele vê as engrenagens, que ele quer parar as engrenagens do sistema e taca chiclete lá pra parar as engrenagens da roda gigante, achando que tá parando todo o sistema. Ele está sempre contestando figuras de autoridade, ele tem falas sobre arte muito interessantes que dá para trazer aqui pro vídeo, né? Que seria quando ele fala que a arte tem que ser contestadora. E eu acredito nisso e eu me identifico muito com essas falas do Billy Doidão. Mas ao mesmo tempo ele traz essa contradição dele ser uma figura, ele próprio, bastante autoritária, porque ele é o valentão da sala. Então nós temos um anarquista que ao mesmo tempo é um valentão. E como que isso se equilibra, né? Como que isso acontece, né? Como que se consegue ter essas duas coisas ao mesmo tempo? E essas contradições são próprias do povo brasileiro, né? Eu acredito que existam no mundo inteiro, o mundo todo tem estado muito contraditório ultimamente, mas eu vejo o Brasil como um país excepcionalmente contraditório. Então, o Billy Doidão ser, ao mesmo tempo, o grande questionador das autoridades e ele próprio, o valentão da sala de aula, é uma crítica bem interessante a ser feita. É de certo modo, uma figura de contestação feita nos moldes dentro do Brasil, né? Então é óbvio que a gente se identifica, né?
Eu acho que o que essa série mais traz é essa identidade mesmo, né? A gente se identifica com todos os personagens, ou identificam pessoas com todos os personagens, né? E o Billy Doidão é o meu preferido, por isso que eu tô fazendo aí essa homenagem brutal, utilizando esse personagem que eu adoro. Sempre que ele traz alguma fala, eu me identifico, me vejo ali naquelas falas, né? E isso é interessante, porque quando a gente se vê numa caricatura, a gente vê coisas ridículas sobre nós mesmos. E coisas que nós temos até... coisas que nós sentimos orgulho ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho um pouco de orgulho de ser quem eu sou, né? De ter esse aspecto anárquico e questionador. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas dentro desse aspecto anárquico e questionador que são ridículas. E o Billy Doidão esfrega isso na nossa cara. Eu gosto muito desse personagem porque ele traz um pouco de autocrítica. E, assim, é uma autocrítica que é trazida de uma maneira muito bem humorada, né? Quando a gente percebe que as preocupações dele são, sei lá, ele vai pisar na grama porque ele está indo contra o sistema enquanto está pisando na grama. E porque quem disse que não posso pisar nessa grama? Aquela coisa bem boba, mas que ao mesmo tempo faz parte de uma identidade, faz com que a gente tenha orgulho de ser quem nós somos. E outra coisa interessante sobre essa série, mas que eu não vou dizer agora, é que essa série dá pra falar sobre muita referência à cultura pop. Ela é cheia, recheada de referências à cultura pop. Algumas são escrachadas, como Clube da Luta, que tem um próprio episódio que chama Clube da Luta Livre, né? Mas algumas são sutis, e são dessas referências sutis que eu gostaria de falar. E são referências não só da cultura pop, mas da cultura pop, de como a cultura pop se deu no Brasil. Mas enfim, não vou me prolongar a isso porque pretendo trazer um episódio futuramente falando só sobre referências dentro do Irmão do Jorel. Talvez traga um episódio falando só sobre as críticas sociais dentro do Irmão do Jorel. E pra finalizar, eu gostaria de dizer que eu não me identifico só com o Billy Doidão, eu me identifico também muito com o pai do Irmão do Jorel. Você vê que ele tem todo aquele discurso da arte como revolucionária, e que é um discurso que eu acho que é muito válido, é um discurso muito bom, mas que em determinados pontos se torna caricato, né? E você percebe, eu vejo o pai do Irmão do Jorel como eu me vejo muito nele. E também vejo muitas mães e pais de amigos meus que atuaram antigamente, né, em partidos políticos, que lutaram contra a ditadura. Você identifica muito esse discurso na galera, sabe? Eu acho muito legal, muito, muito bom mesmo. E tá aí, a arte tá pronta. E vocês podem perceber que agora que a arte tá pronta, ela ficou invertida, né? Porque ali no começo eu inverti pra fazer algumas coisas, né? Eu espelhei horizontalmente e esqueci de desespelhar. Aí quando eu salvei a arte, eu fui ver, minha assinatura ficou invertida. Eu falei, cara, isso é a cara do Billy Doidão, né? Quase que eu deixei a minha assinatura invertida, né? Porque você tá subvertendo o sistema, você tá subvertendo a própria arte quando você subverte a sua própria assinatura. É, faz sentido, cara. Parece meio que isso, né? Mas não foi de propósito. Talvez foi só a figura caótica do Billy Doidão que trouxe aí, né? O caos pra minha arte. E é isso, se vocês gostaram de mais esse episódio, considerem deixar um joinha, compartilhem nas redes sociais para que mais pessoas conheçam o meu canal, isso é muito importante, gostaria muito que esse canal crescesse, porque eu gosto muito de fazer esse trabalho, e eu tô trazendo toda semana vídeos novos, e sempre com essa qualidade que vocês estão vendo aqui, para melhor, né? Pretendo melhorar muito ainda. Então, apoie meu trabalho, tá? É isso, abraços e até a próxima!